CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos companheiros que nos ouvem de casa. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos começar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e nós vamos usar como página de abertura o último parágrafo do item 2. É o quinto parágrafo do item 2, que é o último do item 2. Capítulo 7, item 2, último parágrafo. E nos diz assim Kardec: ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Entre o ignorante que possui essas qualidades e o sábio que acredita mais em si do que em Deus, o ignorante será o preferido. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos distanciam. E isso por uma razão muito natural. É que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, para a felicidade futura do homem, é preferível ser pobre de espírito, no sentido que o mundo lhe dá, e rico em qualidades morais. Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo. Quer fazer, Sandra? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer a mais um dia, agradecer também a Deus por nos enviar seu Filho na Terra, que nos trouxe todos esses ensinamentos. Sem esses ensinamentos, nós estaríamos muito perdidos. Agradecer por um dia de domingo, por mais um dia de vida, agradecer também a seu altivo e todos que trabalham nessa casa, no invisível, que estão nos apoiando, que estão nos cuidando e que sempre que precisamos pedimos ajuda a eles e eles nos atendem. Agradecemos a Deus e vamos iniciar mais um dia de estudo do Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. O título é: o que é preciso entender por pobres de espírito? Sandra, pode ler o item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Nós vamos entender isso porque o próprio Kardec reconhece a dificuldade que se tem de se entender o significado de... Tá aqui. Os óculos. De se entender o sentido de pobre de espírito. Então, a gente vai lendo o item 2, que já vai começando a explicação daqui. Pode ler, Sandra. A incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, assim como muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Então, aí ele diz aqui que comumente a gente entende como pobre de espírito os desprovidos de inteligência. Mas Jesus não considerou assim. Ele considerou pobre de espíritos os humildes. Então, que a gente entenda o pensamento do Cristo, porque o título é: o que é preciso entender por pobre de espírito. Como Jesus entendia e como vulgarmente se entende. Eu sempre lembro de uma passagem que eu assisti uma vez. Uma moça pediu a caneta da outra emprestada e a outra disse:
Usa, mas me devolve. Aí a que pediu disse, ih, pobre de espírito. Quer dizer, chamando a outra de tola, de pão dura, qualquer coisa desse tipo, né? Então, o nosso entender de pobre de espírito é esse. Mas a gente precisa agora entender pobre de espírito como Jesus entendia, né? Que eram os humildes. Porque usa-se muito o termo espírito como título, como rótulo, né? A pessoa ele é um escultor, ele tem um espírito de escultor. Né? O outro é um poeta, ele tem um espírito de poeta. Usa-se como título, né? Então, a gente vai agora entender melhor o pensamento do Cristo. Vamos lá. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Concentrados apenas em sua pessoa, não podem elevar-se até Deus. Essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes leva-os a negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. Então, a gente vê pessoas inteligentíssimas, né? Pessoas com muita inteligência e que negam a existência de Deus. Né? Outros já falam até de uma maneira até de crítica, de brincadeira, aquele lá de cima. Outro diz, se é que existe alguma inteligência superior. Então, e a gente até se penaliza de ver, fica penalizado de ver essas afirmativas, né? E eu sempre lembro também de um programa que havia antigamente na TV Cultura sobre médicos, e numa reunião de médicos, cirurgiões de cabeça, o chefe da equipe, no final do programa, ele declarou, ao abrirmos uma cabeça para fazer uma cirurgia, se não acreditarmos em Deus, não seremos bons médicos. Porque realmente você imaginar que daqui parte todo o comando do nosso corpo, é uma coisa de Deus, né? Que o homem não fez. Deus permitiu que o homem tivesse inteligência, estudasse para entender esse mecanismo, mas não foi o homem que criou. Então, quando a gente vê alguém de Piléria dizer aquele lá de cima, se é que existe, a gente lamenta profundamente, né? Então, é isso que ele está dizendo. Então, são aqueles que se avaliam tão superior que não admitem nada superior a eles, né? Vamos lá. Se concordam em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. Convencidos de que sozinhos são suficientes para governá-lo bem? Para governá-lo bem. Então, quando ele diz, se concordam em admiti-la, quer dizer, admitir a divindade, eles contestam essa ação providencial sobre as coisas deste mundo, porque tudo que acontece é por ordem de Deus. Então, não se pode negar uma coisa dessa. Uma pessoa que use integralmente a sua inteligência não pode negar a presença de Deus, né? Porque esses orgulhosos, ele diz, convencidos de que sozinhos são suficientes para governá-lo bem, para se governar e governar os outros, porque eles muitas vezes são professores que fazem palestras, que lidam com jovens e muitas vezes fazem a cabeça do jovem na questão deles não acreditarem na divindade. Tomando a própria inteligência para a medida da inteligência universal e considerando-se aptos a compreenderem tudo, eles não podem acreditar na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando emitem uma opinião sobre alguma coisa, consideram esse julgamento como definitivo e sem margem para apelação. Ou seja, eles têm a última palavra, né? Eles são inteligentes, eles se consideram sábios, eles têm a última palavra, eles não admitem nenhuma contestação. Acabei de falar assim, falando do Jorginho. Essas pessoas escolhem se E nós entendemos isso, né? É verdade.
Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima da sua capacidade de compreensão, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do qual eles não se podem colocar, e isso os faria descer do seu pedestal. É por essa razão que eles só têm sorrisos de desdém para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se acham possuidores de grande inteligência e de muito conhecimento para acreditarem em coisas segundo sua concepção para as pessoas simples e consideram como pobres de espíritos aqueles que levam tais coisas a sério. Que pena, né? Que pena. Até que venha uma situação difícil, uma doença, ou que venha a velhice, e a pessoa então tem que se dobrar, né? A gente sabe disso, né? Eu mesmo conheci uma pessoa que era muito incrédulo, mas com a idade chegando, e a gente sabe disso, né? Dói aqui, dói ali, a visão fica mais curta, né? A gente vai ficando todo limitado, e aí começa, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou pedir a Deus para me ajudar. Mas perdeu, não é? Mas perdeu tanto tempo sem lembrar de Deus, né? Uma pena. Entretanto, diga o que disserem, eles terão que entrar como todos os outros nesse mundo invisível de que tanto zombam. Não tem jeito, né? Todo mundo vai desencarnar, né? E é tão bom a gente saber que a gente desencarna, mas o espírito vive, né? O espírito é imortal, é tão bom a gente saber disso. Quem não sabe disso, quando fala em morte, entra em pânico, fica apavorado, não é? Todo mundo vai entrar para o mundo invisível, não tem jeito. É nele que seus olhos serão abertos para a verdade e reconhecerão o seu erro. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem dar aos dois um tratamento igual. Olha, isso é muito sério, né? Deus não pode dar o tratamento igual àquele que desconheceu o poder dele, desconheceu, negou, não é? Criticou quem acreditava nele. Ele não vai dar o mesmo tratamento para esse que dará àquele que se submeteu às suas leis. Aqueles obedientes às leis de Deus, aqueles que seguiram as suas leis, aqueles que entenderam as bem-aventuranças e procuraram aprender para seguir, é claro que terão um tratamento melhor, porque já tiveram aqui um comportamento melhor, não é? A gente, quando começa a estudar os ensinamentos do Cristo, a gente não começa a se avaliar? A gente começa a se avaliar, a gente começa a dizer, eu não posso mais pensar isso, eu não posso mais dizer essas palavras, usar essas palavras, eu não posso mais ter essas atitudes, eu tenho que compreender mais o meu semelhante. Então, quando a gente se submete às leis de Deus, aos ensinamentos do Cristo, a gente já vai mudando o nosso comportamento aqui. Agora, aquele que não se submeteu, aquele que desconheceu o poder de Deus, que não aprendeu a lidar de maneira branda e pacífica com as dificuldades que se apresentam, é claro que quando chegar no mundo invisível, que é o plano espiritual, ele não vai ter o mesmo tratamento, ele vai ter que aprender lá à força. Não é isso? É isso que ele está dizendo aqui. Deus não pode receber da mesma maneira o que desconheceu o seu poder e o que se submeteu às suas leis. É a questão de justiça. Ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Entre o ignorante que possui essas qualidades e o sábio que acredita em si do que em Deus, o ignorante será o preferido. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos distanciam, e isso por uma razão muito natural, é que a humildade é um ato de submissão a Deus,
enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, para a felicidade futura do homem, é preferível ser pobre de espírito, no sentido que o mundo lhe dá, e rico em qualidades morais. Então, para a felicidade futura do homem, é preferível que ele seja rico em qualidades morais. Então, ele aqui coloca para nós que a humildade é um ato de submissão a Deus. O que custa a gente ser submisso a Deus, né? Deus não é bom, Pai, misericordioso, justo, não é isso? Então, o que custa a gente pensar, sentir, falar, agir de acordo com a lei? Mas aí a gente diz assim, mas aonde o que eu faço com essa lei? Você acabou de falar da verdadeira fidelidade, né? É ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Né? Exatamente. Agir, Falar. Tratar o semelhante, né? é a fidelidade a Deus. É a fidelidade, exatamente. É do nosso comportamento. Então, se Deus é bom, é justo, se a lei dele é boa, por que eu não vou seguir? Sentir, falar, isso aí, né? Então, é isso que nós temos que entender, a questão da submissão a Deus. Muitas pessoas esbarram na palavra submissão, mas aqui está bem claro, é submissão a Deus, certo? Porque Ele é perfeito. Às vezes a gente se nega a se submeter às ordens de um chefe, até de pai e mãe, porque eles não são perfeitos. A gente tem que fazer isso por respeito, porque até está lá no Velho Testamento e Jesus repetiu: honrai vosso pai e vossa mãe. Eles nos deram a oportunidade da reencarnação, então eu vou honrar. Mas que pai e mãe erram, também são espíritos imperfeitos que estão aqui no mundo de provas e expiações. Mas a gente respeita, tanto é que quando a gente já está numa fase na adolescência ou como adulto, já se pode conversar com o pai e mãe e dar sua opinião. Não é isso? Que nem sempre também está correta. Mas é uma questão, em família é muito bom que haja esse diálogo entre pais e filhos, para que cada um entenda o que o outro está pensando, que os pais também podem errar. Né? O chefe pode errar, mas Deus não erra nunca. Por isso que eu tenho que ser submissa à vontade de Deus. E a lei dele está escrita na minha consciência, então é muito fácil. Quando eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu faço uma oração antes, peço a Deus que me ajude, peço ao meu anjo da guarda que me intua, para que eu tome a melhor atitude, e a intuição vem, desde que eu tenha ouvidos de ouvir, que às vezes a ideia vem e a gente não segue, né? Mas que a gente tenha ouvido de ouvir, olha, a minha intuição está mandando fazer isso. Então, por isso que nós temos que ser submissos à ideia de Deus. Vamos para o item 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Novamente falando da questão do orgulho, né? Então, vamos lá. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, colocou-o no meio deles e falou: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Mateus. Isso. Então, quando nós formos analisar o item 6, nós vamos entender por que Jesus diz assim, ó, se não vos converterdes, ou seja, se você não se transformar, se você não aprender, e se não vos tornardes como criança, não entrarei no reino dos céus. Nós vamos entender quando a gente for analisar lá o item 6. Mas, por enquanto, a gente já pode dizer, Jesus sabia que no corpinho daquela criança, ali estava representando um espírito, que podia ser mais velho que os pais dessa criança, não é isso? A gente sabe disso, né?
o espírito dos nossos filhos não quer dizer que meu filho tem 6 anos, eu tenho 30, mas ele pode ter muito mais tempo de vivência como espírito do que eu. Eu posso tê-lo como filho para aprender muita coisa com ele. Então, quando ele diz isso, não se não vos tornardes como criança, no sentido de que a criança não tem aquele olhar humilde, angelical, aquele olhar de doçura, mas a gente sabe que lá pelas tantas, lá, depois dos 7, 8, 10, 12, eles começam a mostrar exatamente como ele é. Eles começam a mostrar as tendências deles. Por isso que a gente aprende na doutrina espírita que Deus permite que a criança leve muito tempo crescendo, diferente dos animais, né, que com meses ele já é adulto. Deus permite que a criança leve muito tempo crescendo para os pais terem tempo de observar as tendências daquele espírito que está ali. E Jesus sabia de tudo isso. Ele usou, como nós vamos ver lá no item 6, a criança como símbolo. Como símbolo. Então, se vocês não se tornarem como essas crianças, ou seja, com um olhar brando, meigo, humilde, como é uma criança, que a criança, ela tem um jeito inseguro, ela está começando a andar, ela tem dificuldade para se expressar. Ela se permite ser orientada. Exatamente. Então, é isso que ele queria. Quando ele diz, vinde a mim todos vós que estão aflitos, venham como crianças, tendo a certeza que pai e mãe vão dar a mão e vão segurá-la com firmeza. É isso que ele queria. Se cair, eu te levanto. Essa foi a ideia de Jesus. Então, quando ele compara as pessoas com criança, é nesse sentido, que as pessoas têm a brandura, a doçura de uma criança. Mas ele sabia que isso era só um símbolo, né? Então, vamos lá, vamos para o item 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus 2 filhos e prostou-se diante dele, parecendo querer pedir-lhe algo. Olha só. Qualquer coisa. Olha só, antigamente a coisa era desse jeito. Nem se colocou o nome da mãe dos filhos. Olha que tristeza isso. Ainda bem que hoje é dia das mães, né? Deus já tem um dia em nossa homenagem. Mas naquela época era a mãe dos filhos do Zebedeu. Não botava o nome dele. Mas se a gente for lá na Bíblia, a gente vai descobrir que o nome dela era Salomé. E ela seguia e servia Jesus. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu era Salomé. Os filhos eram o Tiago maior e o João evangelista. Eram os 2 filhos do Zebedeu. Tá? Ele lhe disse, que queres? Jesus olhou para ela, já que ela se aproximou dele, ele perguntou, o que queres? Ela respondeu, ordena que estes meus filhos se sentem no vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que me pedis. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber? O que será que ele quis dizer com isso, hein? Eu tenho essa minha Bíbliazinha aqui, que é só o Novo Testamento, ela tem umas explicações excelentes. Ele quis dizer o cálice de amargura e sofrimento que ele sabia que ele ia passar. Então, quem ficasse sentado muito próximo dele, ia ter que beber do mesmo cálice que ele. Aí ele fala isso, né? Você não sabe o que você está me pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam, vai? Podemos. Podemos. Disse-lhes então Jesus, é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedis. Isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Eu não sei por que se confunde Jesus com Deus. Achar que Deus e Jesus é a mesma coisa. Quando em vários momentos da Bíblia, ele faz essa diferença. Olha o que ele está dizendo aqui. Isso não pertence a mim conceder o que você me pede. Isso é para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Ele não falou isso é para quem eu preparei. Que se ele e Deus fosse a mesma coisa, ele teria dito, eu vou preparar, ou eu já preparei. Ele não diz isso, ele fala, meu Pai. Ele faz uma diferenciação aqui. Não se entende por que essa confusão. Só porque num momento qualquer ele disse, eu e o Pai somos um.
no sentido de que ele fazia exatamente tudo que o Pai queria que ele fizesse. E várias citações na Bíblia nesse sentido. Toda vez que Jesus se referiu, tenho fome, tenho sede, É, a intenção era dizer de que estou aqui para me alimentar da vontade do meu Pai. exatamente. Então, se prender só esse fato, porque Jesus falou, eu e o Pai somos um porque pensamos igualmente, ele fazia exatamente o que o Pai mandava. Mas ele era o filho e o pai era o Pai, né? Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam com autoridade. Não deve ser assim entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Mateus. Isso. Então, aqui tem umas coisas que a gente tem que pensar, né? Quando ele fala dos príncipes das nações, eram os governantes da época, né? As autoridades e também os sábios da época, né? Que eram os fariseus. Então, ele quer dizer que eles tratam, todos, eles dominam e que tratam com autoridade. Mas não pode ser assim entre vocês. Entre eles, os apóstolos, não poderia haver esse sentimento, né? Então, ele diz, entre vocês tem que ser assim, ó, aquele que quiser ser o primeiro, que seja vosso escravo. Ou seja, que se humilhe, não no sentido de se rebaixar, é de se tornar humilde, né? Assim como o Filho do Homem, que era ele se intitulava o Filho do Homem. Esse humilde aqui tem um sentido mais de obediente. De obediência, era. E é isso, quando a gente obedece à lei de Deus, nós estamos sendo... Há espíritas até que já usam o verbo humildar, né? Você tem que se humildar. Não gosto muito dessa interpretação, mas é nos tornarmos humildes, né? Assim como o Filho do Homem, e essa frase é maravilhosa. Assim como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Todo cristão tinha que botar essa frase na cabeça. A gente vê pessoas cristãs, todos nós que acreditamos em Cristo, somos cristãos, né? Que dizem assim, olha, me dá aquele copo, me dá esse lápis. O lápis está aqui, é só eu esticar a mão. Mas diz assim, Sandra, me dá esse lápis. Né? Não tem gente que faz isso? Teve uma pessoa que uma vez estava com uma lata de lixo do lado, falou para mim, eu sentada lá longe, dá para você botar esse papel aqui no lixo? Mas aí eu falei, não, você tem uma lata de lixo do seu lado. Mas às vezes a pessoa fica tão triste de ver uma atitude dessa, que se levanta, pega o lixo, vai lá e bota na lata. Tem pessoas que vieram para serem servidos. E Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então isso tem que estar na nossa cabeça. Se eu puder servir, eu vou servir. Eu não quero ser servida. Né? Podemos concluir então, como Jesus Podemos concluir a partir dessa frase, já que Jesus é o nosso modelo, que o verdadeiro sentido da vida de qualquer ser humano também é servir. É servir. O fruto que a vida espera de nós é servir. É servir. E é tão bonito isso, né? Quando você... o dia de hoje, né? Eu não posso mais fazer isso, não tenho mais condições. Mas você chamar os filhos, as noras, chamar neto, irmãos, né? E você ter o prazer de servir um lanche, um almoço para aquelas pessoas, isso dá uma satisfação tão grande. Quando a gente sabe que tem gente que faz, na minha casa, mas nem pensar. Não, gosta de ser servida, mas não tem vontade de oferecer a sua casa, não tem vontade de
E em outras situações, dá o braço a uma pessoa que tenha dificuldade para andar, para atravessar uma rua, uma pessoa que tem uma deficiência qualquer, seja visual, qualquer deficiência física, né? Tem gente que passa assim, você vê, as pessoas jogam coisas no chão, uma pessoa com idade deixa cair, a outra passa a hora e vai. Acha que se abaixar para pegar aquele papel do chão, está se humilhando. E não é isso. Ela está sendo humilde, ela está servindo. E é isso que a gente tem que aprender. É muito isso. E tem dizer, e que veio dar a sua vida pela redenção de muitos, ou seja, através dos exemplos dele, dos ensinamentos dele, a gente vai se convertendo, como ele disse, e vai se redimindo dos nossos erros, dos nossos defeitos, né? Vamos para o item 5. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para ali tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Olha só, num dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição. Por que é que tem uma linha religiosa que diz que no sábado não se pode fazer nada? Se Jesus entrou para tomar uma refeição, alguém fez a refeição. Então isso é uma coisa tão absurda, que até hoje existe uma linha religiosa que diz que sábado é um dia sagrado que não se pode fazer nada. Quer dizer, se houver um incêndio, o bombeiro não vai apagar, é sábado. Se uma mulher tiver para ter filho, o obstetra não vai atendê-la porque é sábado. Então é uma coisa tão ilógica que a gente precisa ter esses argumentos para quando uma pessoa chegar para nós e disser assim, sábado eu não faço nada porque é um dia sagrado. E se você ficar doente, se você tiver um treco aí, você tiver que ir para o hospital, se os médicos todos acreditarem nisso, nós vamos morrer, né? Não tem isso. Nós temos um filho que trabalha em refinaria, a refinaria não para, ele está trabalhando hoje, trabalha sábado, não tem isso, porque as máquinas não podem parar, senão vai dar um prejuízo muito grande para o país. Então, uma coisa tão lógica isso, só não entende quem não quer, né? As pessoas que são teimosas. Eu nasci acreditando nisso e vou morrer assim. Que pena. É só dessa paradinha, porque lembrando que se Jesus foi fazer a refeição, alguém fez, né? Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhe propôs uma parábola dizendo, quando fordes convidados para bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante que vós se encontre entre os convidados, e aquele que vos convidou venha vos dizer, dai o vosso lugar a este, e vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidado, ide tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer, meu amigo, vinde mais para cima. Então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Que Lucas. É isso, que é o título desse item 3, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado e tal. Isso aqui, nós percebemos, né? É uma lição de educação, né? De princípios que Jesus estava dando, né? Porque a gente percebe isso até nos melhores lugares. A gente vai uma vez nós fomos a um jantar, pessoas de uma situação financeira muito boa, tudo muito bonito, mas estavam ainda, as pessoas que estavam fazendo a refeição ainda estavam compondo a mesa. Quando disseram assim, podem se servir, foi uma coisa de louco. Eu fiquei admirada, porque saiu aquele grupo, todo mundo para ser servido, como se a comida fosse acabar. E um jantar daquele, a comida não acaba, eles repõem. Né? Quando a gente vai em restaurante, que a gente... self-service, né? A gente acabou o arroz, eles repõem, acabou o feijão, eles repõem. Então a gente fica admirado e isso é falta de educação. E Jesus aqui deu
uma aula de educação e de humildade, quando a gente cede a nossa vez para outro, né? Que isso é muito comum de acontecer. Uma vez também na igreja, quando um casamento, eles deixam as primeiras filas, em geral, para a família dos noivos, né? E vi gente chegar e sentar ali, mas não está vendo que está uma cordinha ali do lado, separando. A pessoa dava a volta e entrava pelo outro lado. Aí vinha a pessoa responsável e dizia, isso aqui é para a família. Aí a pessoa levanta chateada e vai sentar lá mais para trás. Por que não sentou no meio da igreja? Por que tem que ser lá na primeira fila? Não é? Então, é questão de educação, de valores também. E uma coisa interessante, olha só. Ele diz aqui, que isso aqui está em Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Então, Kardec pulou os versículos de 2 a 6. Quando a gente estuda o Evangelho, é muito bom que a gente tenha mais curiosidade de saber por que é isso, né? Então, isso vai lembrar aquilo que eu falei ainda há pouco. Então, pegando aqui a minha Bíblia, quando tem Lucas, capítulo 1, o versículo 1, é isso que está aqui, olha. Aconteceu que, tendo Jesus entrado na casa de um dos principais fariseus no sábado, para tomar a refeição, eles o estavam observando. Certo? Vamos ver o que é o 2 em diante. Ele diz assim, ó. Eis que se achava diante dele, de Jesus, um homem hidrópico. Hidrópico é uma pessoa que tinha a barriga d'água, que se chamava, né? Uma barriga d'água, porque é hidro, né? Água, hidrópico. Jesus, tomando a palavra, disse aos doutores da lei. Ele estava diante dos fariseus, que eram os doutores da lei. É lícito curar em dia de sábado ou não? Porque eles eram a favor que sábado tinha que parar tudo. E o homem estava doente diante de Jesus. E Jesus podia curar aquele homem. Aí Jesus bota essa questão para eles. Eles não faziam tudo para ver a posição de Jesus? Jesus, nessa hora, também falou, é possível isso? Curar em dia de sábado ou não? E eles ficaram calados. Então Jesus, tomando o hidrópico pela mão, o curou e o despediu. Dirigindo-se àqueles, ele falou, quem de vós, se lhe cair um filho ou um boi no poço, não o retira imediatamente num dia de sábado? E isso eles também não puderam responder. Ficaram todos calados. Então, é isso que eu estava falando, a questão do sábado. O sábado, como está lá nos 10 mandamentos, Moisés colocou lá, respeitar o dia de sábado, porque o povo era escravo. E trabalhavam 7 dias direto, sem descanso. Então, Deus, através dos 10 mandamentos, diz que se respeite o dia de sábado, para que eles tivessem uma folga semanal, pelo menos. Não é isso? E aí, como está lá nos 10 mandamentos essa ordem, então acharam que todo mundo tinha que descansar no sábado. Só que isso é uma incoerência, né? Até pelo que nós já comentamos aqui hoje, é incoerente a gente achar que sábado a gente não pode fazer nada, não deve fazer nada. Então, só para a gente entender, quando Kardec colocou Lucas 14, versículo 1, e foi direto para o 7, porque não estava na hora dele explicar isso, ele vai explicar isso em outro capítulo. Mas a gente, por curiosidade, a gente fala, por que ele pulou os versículos 2, 3, 4, 5, 6? Vamos lá na Bíblia. É muito bom a gente matar a nossa curiosidade. Vamos para o item 6. Essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou com estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Olha, prestando atenção, quando ele diz condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, não tem privilégio nisso, é eleito porque é bom, porque segue as leis, porque é submisso à vontade de Deus. Então, essa palavra eleito, às vezes, a gente interpreta mal. Mas, no caso aqui, todo aquele que seguir os mandamentos, que seguir as bem-aventuranças, os ensinamentos do Cristo,
é um eleito do Senhor, porque tem uma conduta correta, né? Ele apresenta uma criança como o símbolo da simplicidade de coração e diz: aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou a ser infalível. Pretensão à superioridade ou ser infalível. A pessoa que se acha o bom, né? Ela é infalível. Ninguém tem a palavra, só ela. Então, novamente aqui, mostrando o que ele falou. Ele apresenta uma criança como símbolo da simplicidade de coração. Símbolo, uma representação, né? A gente, quando a gente vai em outro país, fora do Brasil, que a gente vê a bandeira do Brasil, a gente fica alegre de ver a bandeira, porque é um símbolo do Brasil, é um símbolo da pátria, mas ela não é o Brasil, ela é uma bandeira, mas ela está simbolizando a pátria, a nossa pátria, não é isso? Então, a criança simboliza a humildade, mas depois ela, de repente, começa a mostrar as unhas dela. O mesmo pensamento fundamental é encontrado neste outro ensinamento. Todo aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. E também neste, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos aqueles que foram pequenos na terra, e muitas vezes bem pequenos aqueles que nela eram importantes e poderosos. Olha só, nós vimos isso quando nós estudamos lá o capítulo 2, quando nós estudamos aquela história da rainha de França, né? Que, não é? Que quando ela desencarna, ela passa por isso que está dito aqui, né? Aqueles que foram pequenos na terra estão num lugar melhor, né? E os que foram grandes estão numa situação de sofrimento. Porque se foram grandes, tinham títulos, né? Título de nobreza ou outros títulos, né? Mas que dê a ele muita importância. Só que quando a gente desencarna, o título não vai, né? Fica tudo aqui. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo o que realmente representa a verdadeira grandeza no céu, e que nunca se perde, as virtudes, enquanto que os outros tiveram que deixar o que fazia sua grandeza sobre a terra, e que não se leva ao morrer, a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento ilustre. Nascimento ilustre é aquele que o pai é rei, ele já é príncipe. Então ele já tem o título já desde do nascimento, né? Nada mais possuindo, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que perderam todos os seus bens, até suas roupas. Eles só conservaram o orgulho que torna a sua nova posição mais humilhante ainda, porque vem acima deles o resplandecente de glória, aqueles que na terra eles espizinharam. Quem não se lembrar, pode ir lá no capítulo 2, item 8, que é a história da rainha de França, mostrando a decepção dela, né? A desilusão dela ao chegar lá e ela não era rainha lá, né? O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que ocuparam os mais altos postos em uma encarnação descem às mais humildes condições na existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Olha só, nada na doutrina espírita é assim. Isso aqui é assim porque é assim. Nós já vimos isso, né? Usa-se muito o verbo poderá ser. Então, olha o que ele coloca aqui. Se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não quer dizer que todos aqueles que ocuparam os mais altos postos numa encarnação, numa próxima, descem à mais humilde condição de existência. Depende. Só se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. A gente tem que observar esses detalhes. Por isso que é bom a gente fazer curso, né?
Porque às vezes a gente lendo o livro em casa, a gente não destaca uma palavra, né? E, no entanto, ele está dizendo aqui, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não, nem todo rico tem orgulho e ambição. Nós mesmos temos exemplo aqui. Uma pessoa que tem condição financeira boa, que forneceu todos os aparelhos de ar-condicionado para a nossa casa. Uma outra pessoa que tem condição muito boa, deu muita coisa de que quando essa casa aqui foi inaugurada, não tinha nada disso aqui. Só tinha aquela salinha ali e essa parede aqui, que não tinha nada aqui fora. Mais nada. E teve uma pessoa que doou isso. Então, essa pessoa tem uma situação financeira boa, na próxima encarnação ela não vem na mais humilde condição da existência. Não, de jeito nenhum. Porque ela sabe usar o dinheiro dela. Ela sabe aonde ela pode empregar da melhor forma o que ela tem em excesso. Não é? Não precisou ser como a viúva que tirou tudo do bolso e deu. Ele deu do que pode dar. Aquilo ali é uma figura só para mostrar a humildade da viúva, aquela questão do óbolo da viúva, né? Que a Bíblia diz que todos davam o que lhe estava sobrando. A viúva chegou, botou a mão no bolso e deu todas as moedas que tinha. Isso é só uma figura, porque nós não podemos dar tudo que tem, senão a gente vai pedir. Não é? A gente vai começar a pedir, dei tudo que tinha. Então, esse se aqui é muito importante da gente prestar atenção. Vamos lá. Portanto, não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se for do vosso merecimento. Do vosso merecimento. Isso ficou bem, acho que ficou bem entendido, né? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, é só falar, tá? Tem um microfone que está ali perto do Guilherme. Quem quiser falar, fique à vontade. Vamos passar para o item seguinte, que são os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Novamente, está referindo-se aos orgulhosos, aos falsos sábios, né? Então, vamos lá. Então Jesus disse estas palavras: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos simples e aos pequenos. Mateus. Isso, aos simples e aos pequenos, que são os humildes, né? Então, vamos ver o 8, o que é que ele fala? Pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito. Que são os humildes, né? No entendimento de Jesus. E de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, aparentemente mais aptos a compreendê-las. De quem que Jesus se acercava, né? De pescadores, de pessoas humildes, que queriam realmente, que ficavam encantados com as palavras do Cristo, com os atos do Cristo. Enquanto que os sábios na época, né, os fariseus, eles não valorizavam e viviam tentando testar Jesus para ver o que ele achava de uma coisa, o que ele achava de outra, para ver se Jesus caía em contradição, né? Então, Jesus se acercava de pessoas humildes, que queriam aprender, que queriam ouvi-lo. Então, é isso que ele está falando aqui, né? Por isso que as coisas foram reveladas aos humildes e não aos sábios e os prudentes, né? Que se achavam prudentes. É preciso entender por simples e pequenos os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a ninguém, e por sábios e prudentes, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se creem prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o negam. Porquanto na antiguidade, sábio era sinônimo de douto. Eis porque Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela do céu aos simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Então, antigamente,
se usava o termo douto para os sábios. Por isso que na Bíblia vem mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E tem, na Bíblia mesmo, vem escrito doutos mesmo, né? Então, ele diz aqui, prudentes porque negam e tratam Deus de igual para igual. Quando alguém fala assim, aquele lá de cima, que tinha uma pessoa na televisão que falava isso o tempo todo, aquele lá de cima, é um desrespeito, né? É um desrespeito. Então, até tratando nem de igual para igual. Quando você diz assim, aquela pessoa, aquele que está lá atrás, me parece que eu sou melhor do que aquele que está lá atrás, né? Que eu não sei o nome da pessoa, então eu trato dessa maneira. Então, como é que eu vou tratar a Deus dessa maneira, né? E diz assim, e eis porque Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra. Os sábios, os estudiosos, que se orgulham da sua sabedoria, Deus deixa para ele os segredos da terra. É a tecnologia, é a ciência, não é? Deus permite, já que ele tem orgulho da inteligência dele, então vou dar mais sabedoria para ele criar mais coisas novas. A tecnologia hoje está cada vez, né? Nós estamos mesmo, viemos no século já do conhecimento e continuamos o século que estamos, o século do conhecimento. Então, quantos se acham tão sapientes que não admitem que aquilo que ele está fazendo é porque Deus permite, não é? Então, olha só, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra. Ou seja, ele descobre a vacina, ele descobre como é que a gente, no telefone fininho, a gente fala para uma pessoa que está lá no Oriente, como se estivesse morando do lado da gente, né? Deus permite, porque já que a inteligência dele é grande e ele gosta daquilo, então Deus aproveita aquele espírito para trabalhar nisso. E revela as coisas do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. É muito mais fácil você falar sobre o Evangelho, a pessoa aceitar e entender, se ela tiver simplicidade de coração, porque ela está ávida para aprender. Enquanto que uma pessoa que tenha muitos títulos, muitos diplomas, já vi muita gente dizer, deixa isso para mais tarde. Quando eu ficar mais velha, eu vou pensar nisso. Quando eu me aposentar, eu vou cuidar disso. Né? Ele está colocando aquilo em segundo plano. E a gente lamenta profundamente, né? Vamos para o 9. O mesmo acontece atualmente com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que os espíritos se ocupam com aqueles que buscam a luz, com a boa fé e com humildade, de preferência aos que creem possuir toda a luz e parecem julgar que Deus deveria ficar satisfeito em conduzi-los até Ele, provando assim a sua existência. Então, o que ele está dizendo aqui? Que isso acontece com as verdades reveladas pelo Espiritismo. Muita gente ainda nega o Espiritismo, muita gente confunde doutrina espírita com outras seitas, né? Tem gente que confunde, e ele diz que os incrédulos se admiram porque os espíritos não fazem mais esforços para convencê-los. Os incrédulos gostariam de ver espírito, para poder acreditar que existe. Acontece que se de repente um espírito aparecer aqui na nossa frente, se fizer visível, nós aqui não, mas em outro local muita gente ia sair correndo, não ia? Porque tem gente que diz, outro dia eu estava vendo um programa na televisão que várias pessoas diziam, eu tenho muito medo de espírito. Eu digo, não sabe que ela é também, né? Eu tenho muito medo. Quer dizer, se de repente aparece no meio dessas pessoas, olha, vocês não estão dizendo aqui, olha, por que não se esforçam para aparecer? Aparecer. Então, a pessoa vai sair correndo. Não é isso? É alma penada, não é assim que se fala? Em outras religiões. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? O poder de Deus se revela tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Ele não coloca a luz sob o alqueire,
já que a derrama em ondas por todas as partes. Portanto, são cegos aqueles que não a veem. Isso. Ele está falando aqui, ó. Deus se revela tanto nas pequenas coisas como nas grandes, né? Aí lembrando o dia de hoje, aquela mãe bem humilde, o amor dela é tão grande ou até maior do que uma mãe poderosa, em que o filho hoje dá para ela uma joia de presente, não é? Certo? Aquela pessoa humilde, ela é capaz de fazer coisas até muito melhores, com muito mais amor do que uma outra numa posição social diferente. E Deus se revela tanto nas grandes coisas como nas pequenas. Ele está presente em tudo. E ele diz que ele não coloca a luz sobre o alqueire. O alqueire era uma medida de capacidade antiga, que quando nós estudávamos lá na frente, se não me engano é o capítulo 24, nós vamos saber o que é o alqueire. Que antigamente, eu sou de um tempo em que, por exemplo, minha mãe comprava peixe, o homem vinha vender, o peixeiro vinha vender, era uma balança que tinha 2 pratos assim pendurados. De um lado botava o peixe, do outro lado botava o peso, né? Hoje não é assim, hoje não, aliás, nem se pesa mais nada, hoje eu acho que tudo já tem, acho que bota na caixa, né? Você vai pagar, se você comprar banana, ele bota ali a banana e já mostra o peso, mas antigamente era assim, né? Então, nessa época aqui de Jesus, as coisas eram medidas em alqueire, era um vaso que tinha uma determinada capacidade, então comprava-se os cereais ou o líquido, tudo era medido naquele vaso que se chamava alqueire, tá? Deus não quer lhes abrir os olhos à força, já que eles gostam de tê-los fechados. Por isso que nós não podemos impor a nossa doutrina para ninguém. Se a pessoa disser para você assim, o que vocês estudam sobre isso? Ah, ela está perguntando, então eu vou responder. Mas se não for assim, não se pode impor o que a gente já aprendeu para ninguém. Vai chegar a vez dele, né? Olha lá, está dizendo aqui, ó. Chegará a vez deles, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega, conforme os indivíduos, os meios que julga convenientes. Não é o incrédulo que deve prescrever o que lhe deve fazer, ou lhe dizer, se vós, Deus, quiserdes me convencer, é preciso proceder desta ou daquela maneira, em tal momento e não naquele outro, porque é esse momento que me é conveniente. É muito orgulhoso, né? Orgulhoso, vaidoso, acha que pode chegar para Deus e dizer uma coisa dessas. Pode continuar? Vamos, Portanto, que os incrédulos não se admirem se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se sujeitarem às suas exigências. Que pensem no que diriam se o último dos seus servidores quisesse fazer imposição a eles. Deus impõe suas condições, não se submete a elas. Ouve com bondade aqueles que se dirigem a ele com humildade, e não os que se julgam mais do que ele. Porque Deus é justo. Se Deus é justo, ele impõe suas condições. Porque as condições de Deus nós já vimos aqui. Ele quer a nossa felicidade. Olha lá, lá no item 6. Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade prometida. O que ele coloca como condição? A caridade, a humildade, o amor ao próximo. Então, por isso que Kardec pôde dizer isso. Deus impõe suas condições, porque Ele é justo, Ele é perfeito, Ele pode impor, e não se submete a elas, Ele não se submete à condição de ninguém. Então, quando a pessoa diz assim, Senhor, olha só, eu estou com um problema sério na minha perna, se eu ficar boa, eu vou levar flores para a igreja, sei lá, para Iemanjá,
Eu estou impondo condições, não estou? Eu estou fazendo uma barganha e estou impondo condições. Agora, se eu não ficar boa, eu não dou flor para ninguém. O que é isso? Eu estou tratando com quem? Eu estou tratando com Deus. Então, Ele não se submete às condições de ninguém, mas ouve com bondade aqueles que se dirigem a Ele com humildade, e não os que se julgam mais do que Ele. Uma vez eu vi uma pessoa fazendo uma prece, que a pessoa fazia assim: o senhor sabe que eu sou uma pessoa muito boa, o senhor sabe que eu faço acontecer. Eu digo, gente, que prece é essa? Ou seja, já que eu sou assim, eu tenho direito àquilo. E não é isso que tem que ser. Ele ouve para os que se dirigem a Ele com humildade. Vamos parar aqui. Semana que vem a gente vai do 10 em diante. E aí, não sei se semana que vem, acho que a gente termina do 7. Se Deus quiser, terminaremos. Então fica do item 10 em diante, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, estamos na nossa hora. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, estudando o Teu Evangelho, observando, Senhor, detalhadamente os Teus ensinamentos, e te pedimos, Jesus, que possamos ter sempre o ânimo, a vontade de entender as Tuas vontades e as vontades de Deus com relação a nós, porque sabemos que isso nos faz muito bem. Te agradecemos muito, Senhor, por nos intuir, começar o nosso domingo estudando o Evangelho. Agradecemos também aos Espíritos que nos intuem sempre, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Espírito sempre tão dedicado, tão preocupado com o nosso estado de saúde. Agradecemos a todos os espíritos que aqui trabalham incansavelmente, por nos darem o ânimo, por nos intuírem a vir a esta casa de amor e estudar essa doutrina maravilhosa que nos ergue, que nos anima e que nos acalma e que serena os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Então, Senhor, por tudo isso, nós te agradecemos muito e te pedimos que permita que nossos anjos de guarda fiquem junto de nós, para que tenhamos um domingo de muita paz, de muito equilíbrio. Fica conosco, Senhor. Em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos a nossa aula da manhã de hoje. Graças a Deus.